Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Cuencas trazendo aqui mais um episódio aqui do nosso Rico em Cristo, que é o quê? Que é a forma que a gente tem em trazer um pouco de uma visão mais cristã sobre o nosso dia a dia, principalmente financeiro. Quando a gente coloca aí a palavra rico em Cristo e intitula essa nossa série, a gente basicamente quer passar para vocês que a riqueza não é apenas material, não é apenas financeira e é muito mais do que isso. A riqueza, sem dúvida nenhuma, é 100% familiar, antes de tudo, pessoal, saúde e o material e o financeiro vem como consequência. Basicamente, pessoal, isso faz parte aí de um chamado, podemos dizer assim, afinal de contas, nosso canal é sobre finanças, é sobre investimentos, é sobre administrar risco também no mercado de ações e por que não ouvir aí um pouquinho da palavra de Deus, da palavra aí do que nós podemos trazer para o nosso dia a dia também das finanças. Reforçando e lembrando, as finanças nada mais é do que uma consequência da nossa riqueza pessoal, familiar e espiritual. Hoje eu quero trazer aqui logo no início uma reflexão muito boa que eu estava lendo todo dia de manhã. Eu faço questão de ler a minha Bíblia antes de começar aí qualquer situação. E eu estou naquela jornada de ler a Bíblia página a página, ponto a ponto, e é de extrema importância. Se eu pudesse sugerir alguma coisa para vocês, tirem 20 minutinhos antes de começar o dia e comece da página 1. Tem uma magia aqui nessa Bíblia que nos acalma, que nos dá tranquilidade, que nos faz aí as nossas 8, 10 horas de trabalho que nós teremos pela frente, ter aí ainda mais produtividade quando nós organizamos a nossa cabeça aqui olhando para a Bíblia. E eu acho aqui um ponto muito importante. Eu sou fã de Moisés, sou fã aí da parte que ele sai, né? Ele recebe o chamado de Deus para ir até o Egito, resgatar o povo e fazer com que aquele povo faça a sua viagem, que inicialmente era para ter aí uma média de 11 dias e durou nada menos que 40 anos e por um simples motivo. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Se você entende mais da Bíblia do que eu e eu falar alguma coisa que você não concorde, por favor, não me critique, só me sugere, porque a ideia nossa aqui é compartilharmos. Eu sou muito novo, sou cristão aí batizado, apenas 5 anos, mas esses 5 anos não tenho vergonha em dizer que foi assim uns 5 anos de crescimento familiar, pessoal, espiritual e material superior aos 35 anos que eu não tinha caído de cabeça. Sempre aceitei Jesus, sempre achei que ele existia, sempre tive muito respeito, mas não andei lado a lado com eles. Para vocês terem uma ideia, no meu escritório tem uma cadeira vazia aqui do lado, que basicamente na minha imaginação é Jesus trabalhando junto comigo, é meu sócio em tudo e legal. Então eu quero trazer aqui para vocês uma parte, essa Bíblia é muito boa, ó, a mensagem, ela tem muita parte comentada, para se você é assim como eu, tem uma certa dificuldade na linguagem tradicional da Bíblia, então, como eu falei, essa parte de Moisés, de tirar o povo do Egito, de fazer aí toda a sua viagem com esse povo, todo esse sofrimento. Não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, mas nós vamos estar gravando outras passagens aqui falando dessa jornada, porque é muito inspiradora. Eu me vejo muito nesse povo que só reclama aqui que saiu, que está sendo abençoado por Deus, está sendo guiado por Deus, tem um mentor aí que é Moisés para dar os caminhos e o povo reclama, reclama e reclama. Por isso que umas simples viagens de 11 dias viraram 40 anos. E aqui eu quero começar logo no Deuteronômio, a primeiro capítulo, tem aqui, eu não vou ler o capítulo, mas eu vou ler a explicação que é contida na Bíblia, tá? Moisés começou seu sermão nas campinas de Moabe, relembrando o que o povo havia passado durante as peregrinações pelo deserto. O que deveria ter durado 11 dias durou quase 40 anos, não por causa dos inimigos dele, olha isso, ou de um terreno acidentado, mas por causa de sua
contínua reclamação. Meu Deus, é uma flecha no meu coração. Eu falo, caramba, como eu reclamo de barriga cheia de muitas e muitas coisas. Isso é complicado demais. Em um momento ou outro, nos vemos como se habitássemos em tendas sujeitas a difíceis condições, talvez até mesmo desesperadoras. Quem nunca? Fala aí. Ainda que não possamos escolher as nossas circunstâncias, podemos escolher como reagiremos a essas circunstâncias. Esse é o ponto. Podemos ficar falando nas nossas tendas para encontrar o motivo de reclamar, tal como a geração do deserto fez. E aí, você está na sua tenda procurando motivo para reclamar, igual o povo no deserto há mais de 2000 anos atrás? Será que nós não evoluímos uma vírgula de lá até aqui? É isso que me faz pensar tanto. Ou podemos descobrir motivos para ser gratos, olha aqui, dando graças por tudo, tal como Paulo fez em Filipenses 2, 14 e 15. Pessoal, só esse detalhe faz a gente refletir e conversar aqui muito. Daria para ficar assim uma semana refletindo sobre isso. Muitas vezes, né, até foi feito um livro da qual antes de eu conhecer e cair de cabeça na Bíblia, eu lia com muita frequência o lance do segredo, o lance da lei da atração, o lance da mentalização. Eu consumi muito esses materiais e hoje eu me pego pensando como tudo aquilo parte de uma única matriz, que é a Bíblia. E ele nos mostra isso. Jesus ainda não chegou em Deuteronômio, estamos lá na época de Moisés. O povo está entrando em Israel, na terra prometida, que levaram 40 anos para chegar por uma simples má conduta. E isso nos faz pensar quantas e quantas más condutas nós estamos tendo nas nossas vidas, seja familiar, seja pessoal, seja saúde, seja financeira, seja empresarial, que nos faz reclamar, que nos faz aí gastar a nosso tempo pensando em outras pessoas, pensando em problemas que nós não conseguimos resolver e colocando a culpa em situações extremas, ao invés de, mesmo diante do problema, mesmo diante da dificuldade, agradecer por termos sabedoria. Nós não temos a saída definida e clara na nossa cabeça, mas está explícito aqui na Bíblia que esse povo também não tinha, e eles tinham apenas duas escolhas. Uma de olhar todos os dias para o céu e falar: Deus, obrigado por ter me tirado lá da escravidão e obrigado por estar me guiando. Pelo que é dito na Bíblia, era visível a nuvem que guiava eles e a nuvem de fogo que protegiam eles. Então era visível, coisas que para nós hoje não é mais tão visível, é sensível. A gente ouve Deus falando, a gente sente Deus falando, mas não é visível a ponto de falar: uau, tá aqui, isso e aquilo. Então, mesmo assim, o que a gente pode refletir sobre este início de Deuteronômio é os mesmos problemas, as mesmas reclamações, as mesmas frustrações desnecessárias que fizeram com que as pessoas que tinham uma vida de 11 dias a ser cumpridas para 40 dias, 40 anos de travessia, pensa, 11 dias se tornaram 40 anos por o simples fato de ingratidão com Deus, pelo simples fato de arrumar problema aonde não tinha, pelo simples fato de não acreditar o caminho em que Deus está nos tornando. Pensa, hoje, eu, como comentei, nesses últimos 5 anos da minha vida foram muito mais
enriquecedores como um todo, não financeiramente, não imaterialmente, mas como um todo, do que os últimos 35. E eu ainda penso como simplesmente focando no que temos aqui nas nossas mãos e tirando todos os problemas que estas redes sociais, que estes comparativos, que estas sensacionalismos diários nos trazem, seja baseado na política, seja baseado na atividade econômica, seja baseado numa guerra, seja baseado numa tortura, seja baseado numa injustiça que algum cometeu com alguém, num assalto, seja lá qual for, que vai tirando o nosso foco do que Deus tem pra gente, colocando em alternativas de escolhas. Eu me vejo hoje como o povo do deserto, que simplesmente, se nós pararmos, seguirmos, conseguirmos acalmar o nosso coração e seguirmos aquilo que Deus está nos direcionando, porque Ele direciona, muitas vezes a gente não ouve porque nós estamos desviando por causa do excesso de informação que não condiz com o que a Bíblia nos tem para nós, o que Deus tem para nós. Nós somos o povo do deserto que 11 dias se tornam 40 anos. Pessoal, como é atual essa jornada deles? Como é. Como a gente faz a gente pensar e falar: caramba, quantas coisas estão me tirando do caminho que Deus tem traçado. Aonde eu poderia já estar em matéria de paz, em matéria de prosperidade, de pessoal e financeira, e de material, e familiar, rico em Cristo e como um todo, aonde eu não poderia estar neste momento, neste exato momento que eu estou gravando isso, se eu não tivesse me desviado? É muito, muito reflexivo. Eu acho que essa parte aqui, onde fala de números, que é as batalhas que o povo basicamente enfrentou pelo excesso aí de problemas criados por eles mesmos, que os 11 dias viraram 40 anos pelo excesso de problemas simplesmente criado por eles mesmos, as inúmeras vezes em que Deus se enfureceu e falou: chega, eu vou destruir esse povo. E Moisés argumentou: Deus, por favor, não faça isso, vem, ajuda a gente, estão todos aflitos, eles não conseguem enxergar o amanhã, por isso que eles estão fazendo todas essas besteiras que eles estão fazendo. Meu Deus, como é enriquecedor e como é esclarecedor essa passagem de Moisés. Como a nossa vida hoje, 2000 anos depois de Cristo, aqui nós estamos falando basicamente 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás, como nós, no dia de hoje, ainda temos as mesmas falhas como ser humano que esse povo de Deus, que nós também somos povos escolhidos, não só o judeu, todos nós somos povos escolhidos, os mesmos pensamentos errados do que esse povo teve há 3000 anos atrás, nós temos hoje, e tira o nosso foco. É muito enriquecedor ler e entender e refletir sobre isso, pessoal. Eu gostaria, se você pudesse fazer uma lição de casa, que você parasse e colocasse no papel ou começasse a prestar atenção tudo que você está vendo, tudo com quem você está andando e as conversas que você está tendo, tudo o que você tem aí no seu dia a dia que te tira das bênçãos, da rotina de que Deus tem para você. E você, acredito que vai ficar tão surpreso quanto eu. É isso, esse é um vídeo aí de mais uma da nossa série Rico em Cristo, e de coração eu gostaria
que você assistisse e se fez sentido, envia para os seus amigos, aqueles reclamões, aqueles que não têm coragem de agradecer tudo, desde uma xícara de café. Se você está tomando essa xícara de café, saiba que a poucos quilômetros a gente tem pessoas que não têm uma xícara de café hoje. Se você tem uma roupa para vestir, saiba que a poucos quilômetros tem pessoas que estão passando frio sem roupa para vestir hoje. Seja grato, esse povo transformou 11 dias em 40 anos pela falta de gratidão. E não é vendo o segredo, vendo a lei vendo nada. É Deus, obrigado por me amar tanto assim e por me dar essas condições para que eu possa continuar prosperando. Deus, me guie, me mostre, assim como você fez com o povo de Israel, o caminho, me mostre, porque eu não quero, vou fazer de tudo para não pecar, não me desviar, como esse povo todo fez. Nessa jornada construíram outros deuses, tiveram muitas festas de adultério, tiveram muitas reclamações com Deus por falta de comida, que gostariam de comer, não porque estavam passando fome, mas porque gostariam de comer, tiveram confrontos aí com Deus por N motivos e transformaram 11 dias em 40 anos. Pessoal, estava escrito e a jornada era somente essa. Deus acabou levando eles para o fim da jornada, mas por escolha única e exclusivamente deles, levou 40 anos. Eu fico imaginando Deus lá em cima falando: meu, vocês já eram para estar colhendo frutos, já era para estar formando nações, vocês já eram para estar tão lá na frente, vocês ainda estão no deserto aqui discutindo comigo, vocês ainda estão aqui no deserto criando um monte de problema para vocês. Eu já tenho o futuro. Olhar isso e falar: caramba, quanta coisa eu preciso dar valor na minha vida, mas pelo simples detalhe, pelo banho, até pelo fato de ir no banheiro. Quantas pessoas hoje têm aí algum problema de saúde e mal podem ir no banheiro? Tudo, 100%, lista tudo, seja grato. Eu tenho certeza absoluta que essa é o maior de todos, despertar a gratidão por Deus. Ele é o único Criador, Ele é o que nos mantém respirando, Ele é o que nos dá as prosperidades, seja riqueza financeira, material, assim como riqueza familiar, assim como riqueza espiritual e saúde, vem dele. Então, bastamos ser gratos e estar com a cabeça em paz para seguir a jornada que Ele está nos mostrando. Tenham todos uma excelente dia, semana, mês, vida, uma excelente vida e até os próximos. Tchau, tchau.